prosseguindo com o nosso curso, vamos agora aprender as estruturas de controle. As estruturas de controles estão presentes em todas as linguagens de programação. São bastante importantes para que a gente possa analisar situações em que nós temos alguma condição. Então vamos conhecer aqui essas estruturas de controle. Começa aqui pelo comando if. O que é o comando if? A instrução if tem por finalidade tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, dependendo, é claro, da condição atribuída a ser verdadeira ou falsa. Sendo condição verdadeira, será executada a instrução que estiver escrita após a instrução if. Então, olha só, a sintaxe é essa. Ó. If, condição, aí você escreve aqui, ó, comando se a condição for verdadeira. Então, exemplo aqui, ó, se média for maior ou igual a 7, então escreva, ó, aluno aprovado. Observe o seguinte, ó, esse if aqui, ó, ele tem uma instrução simples. Quando você tem um if com uma instrução simples, você pode colocar dessa forma. Agora, se você tiver mais de um comando, aí você cria um bloco de comandos. Um bloco de comandos é delimitado por chaves. Abre as chaves, fecha as chaves. Tudo que tiver dentro desse aqui, ó, vai ser executado. E isso aqui nós chamamos de bloco de comandos. Por exemplo, se média for maior que 7, então escreva média maior que 7, aluno aprovado. Veja que eu tenho aqui, ó, dois comandos. Deu para entender? Então, se você tiver mais de um comando dentro de um if, você obrigatoriamente tem que colocar esse comando dentro de um bloco, né, entre as chaves. Continuando aqui. Então, nós temos também o comando else. Então, se a instrução if não for verdadeira e você quiser fazer algum código alternativo, ou seja, se for falso, então use para isso o comando else. Então, veja bem, ó, se a condição for verdadeira, então faça isso aqui, ó, faça o que está aqui. Ó. Aí, não, a condição não é verdadeira. Ó, no caso anterior, nós estávamos analisando somente o if, somente a condição verdadeira. Agora, nós estamos executando a condição verdadeira e a condição falsa. Então, se a condição for falsa, aí você vai fazer o que está aqui dentro do else. Por exemplo, se a média for maior ou igual a 7, então ele vai imprimir na tela aluno aprovado. Se não, ele vai imprimir na tela aluno reprovado. Certo? Então, observa que agora eu executo eu faço alguma coisa tanto quando eu tenho uma condição verdadeira, quando eu tenho uma condição falsa, ou seja, contrária à que foi verdadeira. Observa que aqui eu tenho também, ó, mais de uma linha de código. Então, quando eu tenho mais de uma linha de código, eu crio um bloco. Olha aí, ó. Se a condição for verdadeira, então vai executar esse comando aqui, ó, esse bloco de código aqui, ó, condição verdadeira 1, condição verdadeira 2. Else, se condição falsa 1, falsa 2. Entendido? Então, está aí o seu comando else. Ó. Se média maior do que 7, console, write, escreva média maior do que 7 e aluno aprovado. Se não, ou seja, se não for maior do que 7, se for 6, 5, 4, 3 ou outra coisa, contanto que seja menor do que 7, vai imprimir na tela média é menor do que 7 e aluno reprovado. Temos ainda, pessoal, o comando else if. O que é o comando else if? Else if, o comando else if, como seu nome sugere, é uma combinação de if e else. Da mesma forma que o else, ele estende o comando if para executar uma instrução diferente do caso da expressão if original a ser avaliada como falsa. Porém, ao contrário do else, ele executar aquela expressão alternativa somente se a expressão adicional else if for avaliada como true. É como se você criasse uma outra condição. Você viu o seguinte, que com a instrução else, ela vai ser executada somente se a primeira, né, se a instrução else for contrária àquela que você colocou. No caso do else if, você coloca uma outra condição. Por exemplo,
Se a condição for verdadeira, então execute o comando se for verdadeira. Se não, aí você vai colocar aqui, ó, outra condição. Aí execute o comando aqui, ó. Se não for esse, se não for esse, se for, aí você vai executar o que estiver aqui, ó. Por exemplo, se a média for igual a 7, vai escrever aluno aprovado. Se a média estiver entre 5 e 7, aluno de recuperação. Se não, ou seja, se a média não for maior do que 7, não estiver entre 5 ou 7, veja que no else if aqui, ó, eu coloquei um novo parâmetro, uma nova condição. Qual é a condição? A condição que a média esteja entre 5 e 7. Agora, se não for nem esse e nem esse, aí sim ele escreve aluno reprovado. Temos também, ó, da mesma forma, blocos de código. Ó. Condição 1, condição 2, tal, condição 3. Ó. Mesmo bloco de código. Por exemplo, ó, se média for maior do que 7, escreva aluno média maior que 7, aluno reprovado, e aí sucessivamente, certo? Então, você viu aí o comando if, comando else, o comando else if, e uma outra coisa, pessoal, existe também as opções de if aninhado. O que são ifs aninhados? É um if dentro do outro. Não tem nenhum problema de você colocar, ó, se média for maior do que 0. Aí aqui dentro, né, quando a condição for obedecida, aqui você pode colocar um if. Dentro desse if você pode colocar outro if e assim sucessivamente. Não tem problema nenhum não. Você pode colocar vários ifs dentro de outro. Isso é chamado de if aninhado. Existe também uma outra estrutura que é o switch case, né? O switch é um comando que serve para simplificar os comandos de desvio condicional if quando temos múltiplas ações a testar. Então, em vez de usarmos múltiplos comandos ifs, que foi o que eu acabei de falar, que vão testar cada um dos diferentes valores assumidos por uma variável ou expressão, nós poderemos usar um único comando switch que possui uma forma de escrita simplificada e elegante. Enquanto o switch trabalha basicamente com o operador de igualdade, o if trabalha com qualquer tipo de operador. Então veja a sintaxe abaixo. Ó. Switch, aqui operador, você vai colocar condição. Então case, valor, comando break. Case, valor 2, comando break. Case, valor n, comando e assim sucessivamente. Por exemplo, digamos assim, ó, se nota for maior do que 0, por exemplo. Caso a nota for 1, aí escreve alguma coisa. Caso a nota for 2, aí escreve alguma coisa. Caso a nota for 3, escreve alguma coisa. E assim sucessivamente. Obrigatoriamente você tem que colocar o default, que o default significa o seguinte: quando não é nenhuma das condições, ele vai executar o comando aqui default. Certo? Então, com isso, nós vimos as estruturas de controle. Vamos fazer uns exercícios e depois nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso.